Bem-vindos, irmãos e irmãs, em Oxalá, a mais um programa Papo de Terreiro. Esse que vos está falando é Michel Liscoves, médium bandista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É um enorme prazer estar na presença de vocês. Conto aqui com a presença dos meus irmãos Xisto Júnior, Miller Augusto e do sacerdote de Umbanda Sagrada, Ramon Tubai Moliterno. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Michel. Bom dia, Ramon. Bom dia, Miller. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sou o Xisto, sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E vamos nos preparar aí para mais uma manhã, mais um momento aí de encontro, onde vamos dividir alguns conhecimentos e algumas opiniões também. Bom dia a todos. Bom dia, Miller. Bom dia, Xisto. Bom dia, Michel. Aqui é Ramon, São Paulo. E mais uma vez estamos aqui para falar coisas de Deus, dividir um pouco daquilo que a gente estuda e mostrar como é bonita a espiritualidade. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia Michel, Ramon, Xisto, a todos os ouvintes aí. Aqui quem fala é Miller. Hoje eu não estou falando da região de São José dos Campos, eu estou no interior de Minas hoje, na cidade que eu cresci aqui, que chama Paraisópolis, Minas Gerais. Então um abraço aí a todos os irmãos de fé aí. Bom, o tema de hoje, nós vamos falar sobre intolerância religiosa, preconceito religioso. Primeira vez que eu vou conduzir aí nosso programa, eu vou trazer alguns pontos para vocês, tá? E depois a gente vai ter um debate aí sobre os assuntos, tá certo, pessoal? Bom, eu dei uma estudada, fiz um estudo, dei uma estudada no assunto, né? Eu queria colocar alguns pontos na área da psicologia, um pouco comportamental, algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia, né, em relação a esse tema, e espero que vocês gostem aí. A primeira coisa que eu tentei preparar é entender como que funciona, né, o preconceito em si, não só em relação ao que está acontecendo, mas os fatores que levam o preconceito, né, e qual que é a visão aí de algumas pessoas, figuras bem importantes aí na área da psicanálise para esse tema, né? Então, assim, o que eu percebi, pelo menos com base no que eu li, é que o preconceito, a intolerância, era composta por três componentes, né, que é as crenças pessoais, os sentimentos e tendências comportamentais. Por que é interessante a gente evidenciar essas coisas antes de iniciar um debate desse tipo? Porque a junção dessas três coisas forma uma coisa que eles chamam de atitude. Mas o que é atitude quando o assunto é intolerância, é o preconceito? Então, assim, a atitude em si, ela também é composta por outros três componentes que vai fazer sentido quando eu começar a explicar. O primeiro é um componente cognitivo, o outro afetivo e comportamental. Assim, quando você olha esses três pontos, eles têm uma descrição em cada um deles que dá o sentido do que é um preconceito e o que é um pré-conceito. Uma definição que você cria para você mesmo com base em coisas que você vivencia, o estereótipo em geral. Tá? Porque esse tema ele acaba se confundindo muito. Então, as pessoas falam, você é preconceituoso, mas será que você realmente é preconceituoso? Ou você está simplesmente exteriorizando uma coisa com base em experiências que você viveu? Então, assim, é legal deixar muito bem balizado esses dois pontos para que a gente não julgue mal, né? E também não seja preconceituoso, né, com o outro. Porque às vezes a gente está falando, você é preconceituoso, nós mesmos estamos sendo preconceituosos aí, com a posição da outra pessoa. Então, assim, a parte da cognição, né, o que seria nesse contexto? É a referência a um objeto. Então, esse objeto ele pode ser tanto a religião do outro, a posição social do outro. Então, isso aí é o objeto que vai receber aí essa importância, né? A parte do afeto, né, que é o valor que gera sentimento. Então, esse preconceito ele pode ser positivo ou negativo. Então, o pessoal, quando a gente fala de preconceito, todo mundo pensa que é uma coisa ruim, mas não necessariamente. Você pode ter um conceito pré-estabelecido positivo
ou pode ter um conceito pré-estabelecido negativo. Então, isso é legal também a gente ter bem segregado aí. E a parte do comportamento, que baseado na cognição, que é o objeto que você está tratando, e o afeto que você vai levar, que está aplicando naquele tema, ele pode gerar um comportamento positivo ou negativo. Então, assim, são pontos que é legal trazer, né, para que a gente estude, e depois em si, entender que seria realmente um preconceito que nós tratamos na mídia, que é uma coisa mais, que é a parte negativa disso, né, que seria a ação da atitude negativa em cima de um indivíduo, em relação à forma dele agir, pensar e conduzir as relações a um grupo, né, ou uma pessoa em particular, de uma forma negativa, e o preconceito ele é previsível, tá? Essa palavra previsível, ela é bem importante, porque você está lá na sua tenda de umbanda, né, com seus irmãos, e de repente você vê um grupo de pessoas entrando gritando, com Bíblia na mão, com base nas coisas que nós vemos, né, as matérias, a mídia, grupos evangélicos que quebraram tendas de umbanda, agrediram pessoas. A gente teve alguns pais santos, 2 casos, um cara ele foi esfaqueado, o outro ele foi apedrejado até a morte, né, uma coisa horrível. Todo mundo seguindo o exemplo de Jesus, né? Pois é uma coisa, né, depois a gente vai comentar, mas é horrível. Então você já fica com aquele preconceito que alguma coisa errada vai acontecer. Então é previsível que um problema aconteça ali. Então, assim, você não está sendo preconceituoso, achando, nossa, entrou um monte de gente gritando dentro da minha casa de umbanda com Bíblia na mão e não, eu não posso pensar que eles vão me agredir, que eles são bonzinhos. Não é, isso aí é uma coisa assim, você automaticamente cria um estereótipo negativo com base em coisas que estão acontecendo no dia a dia. Então você não foi preconceituoso. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa visão em relação a essas coisas. Gente, eu peço desculpa que tem um cachorro latindo aqui perto, aqui onde eu tô, é bem interior mesmo, tá? Tem Não, bastante Miller, fica tranquilo. passarinho. O cachorro latindo aí, o galo no fundo, com certeza hoje são a cereja do bolo do nosso programa. A cereja do bolo, pois é. O café da manhã de fazenda, sabe? Aquele queijo quentinho, aquele leitinho que tem tirado do saco. Falou? Pois é. Entende? Eu só queria dizer que deu meia-noite, o galo já cantou. Já cantou. Pois é. Eu falar assim, eu tô do lado do fogão a lenha mesmo, sentado numa mesa de pedra aqui. Boa, Não tô coisa brincando. boa. Aqui é muito bom, cara. Nossa, sul de Minas é tudo de bom. Pois é, gente. Eu queria falar um negócio. A gente está abrindo a questão do preconceito, né? Mas a gente tem que lembrar que as próprias religiões têm não tem realmente são as pessoas. E aí é um grande problema. A gente acaba taxando uma religião por uma atitude de uma pessoa. Né? Eles acabaram de dizer, os evangélicos entraram com as Bíblias na mão. São pessoas. Né? Exatamente. Existem muitos evangélicos que entendem que estão no caminho. Exatamente. Às vezes uma pessoa em particular, ela acaba colocando uma tarja preta num grupo que não tem nada a ver com aquilo. Então isso é importante. Eu comprei uma briga no Facebook uma vez, até foi quando eu sugeri o tema. O cara falando, esses protestantes. Bom, não é esses protestantes, né? Se o cara vai estudar a origem da igreja protestante, desde a época do Martinho Lutero, ele vai entender que aquilo não é a igreja protestante. Aquilo lá é outra coisa. Né? Então, aqui, são pessoas que estão desorientadas, eles não sabem o que eles estão fazendo, né? E se assumem como protestantes, mas aquilo de protestante não tem nada. Da mesma forma que acontece com a nossa religião também. Né? Esses pais de poste aí que lê a sorte, não sei o quê, e se diz um bandista, aquilo não é umbanda, não tem nada a ver com umbanda, né? E a pessoa acaba complicando, distorcendo essa visão aí. Bom, trazendo um pouco agora o debate para a Umbanda, nós tivemos ao longo
pouco mais de 100 anos de história da nossa religião. Nós estamos com 108 anos, vamos completar 108 anos de história em novembro deste ano. Nós tivemos alguns líderes religiosos dentro da Umbanda que também foram, não vou dizer que foram exemplos de preconceito ou de intolerância, mas também são pessoas, eram líderes que, tipo assim, não concordavam com pontos de vistas diferentes dos seus. E nós tivemos recentemente com Rubens Saraceni, através de Pai Benedito de Aruanda, a descrição de 7 linhas de Umbanda baseado em 7 sentidos da vida, em 7 qualidades de Deus. O primeiro sentido da vida fala justamente sobre a fé, que é o sentido da vida onde temos a Mãe Oiá Tempo e Pai Oxalá como orixás regentes, né? Mãe Oiá Tempo como absorvedora e Oxalá como expansor do sentido da fé. Toda vez que o sentido da fé ele é praticado ou em excesso ou pouco praticado, existe um desequilíbrio nesse campo. E quando o sentido da fé ele é praticado em excesso, o desequilíbrio que surge é o fanatismo. E tudo isso que o Miller falou, de cognição, afetividade, comportamento, que é a parte técnica, a parte da psicanálise mesmo, a parte da psicologia a respeito da intolerância religiosa, ela está diretamente ligada a uma atitude fanática. Porque nós temos aí milhões de evangélicos no Brasil. Eu garanto para vocês que é 1% deles que são intolerantes conosco. É uma minoria. Isso é verdade, isso é verdade. Eu tenho amigos, muitos amigos evangélicos. Cara, nenhum problema. A vida segue. Isso é verdade. Entende? E os católicos é a mesma coisa. Então, as pessoas que entram num terreiro de Umbanda com uma Bíblia na mão, apedrejando, batem, esfaqueiam, são pessoas que estão alienadas da fé. Eles não são capazes sequer de ler o livro que eles carregam nas mãos e compreender que Jesus, em momento nenhum, não existe nenhum trecho no Novo Testamento que diga que é apenas o cristianismo, apenas a religião de Jesus, isso proferido da boca do próprio mestre, entende? E que o resto não presta. Jesus nunca fez isso. Então são pessoas que estão completamente alienadas, são pessoas que estão fora do seu eixo no que diz respeito ao sentido da fé. E, infelizmente, essas pessoas, elas são, como é que eu posso dizer? Essas pessoas, elas são incitadas por lideranças religiosas. Quer falar alguma coisa, Xisto? Não, que eu queria só tô ouvindo a gente falar assim, mas a gente tem mania de reclamar do preconceito dos outros e fazer debates imensos no Facebook, defender, aí o cara posta lá, eu tenho orgulho de ser um bandista, né? Aí tem a camiseta lá, um bandista com muito orgulho, enfim, N manifestações aí no Facebook, em outras mídias, tá? Só que o mal do umbandista é que ele é preconceituoso com ele mesmo, né? Ele é intolerante com ele mesmo. Você vê, por exemplo, há um tempo atrás, a pessoa que era umbandista perguntava no censo lá do IBGE: qual é a sua religião? Ah, eu sou espírita. Porque teoricamente o espiritismo era mais aceito. Ah, qual é a sua religião? Eu sou católico não praticante. Vou ali na Corimba tomar um passe, mas eu sou católico. Aí hoje a gente tem um outro tipo de preconceito dentro da própria Umbanda, que é o preconceito de vertentes. Ah, eu toco Umbanda Molocô na minha casa, eu nem procuro saber quem toca Umbanda Sagrada, quem toca Umbanda Esotérica, eles com o problema deles. E eu com o meu, nem quero papo com esse povo.
Quando você fala, por exemplo, no meio de um bando molocô, que você lê um banda, você lê Rubens Saraceni, o cara fala, não, larga a mão disso aí, isso daí não existe, né? Tá errado. Quem somos nós para dizer que o nosso irmão do terreiro ao lado tá errado? Por que eu não posso visitar o terreiro do meu irmão que toca um banda esotérica e eu toco um banda molocô? Por que eu não posso ir lá no terreiro dele tomar um passo com os guias dele? Por puro preconceito, por achar que a umbanda dele é menor que a minha. Então a gente tem dentro hoje da umbanda o maior preconceito que existe para o umbandista é de umbandista para umbandista. O evangélico, o católico, o protestante, o judeu, eles em comparação ao tamanho do país, eles nem mexem com a gente, né? Agora, de umbandista para umbandista é complicado, porque eu vejo isso, por exemplo, o Alexandre Comino faz uma postagem, aí você pode olhar os comentários embaixo. É porque ele é puxa-saco do Rubens, porque ele é cobra criada, porque aí vem o outro para defender, aí vem o outro para acusar, aí vem o outro para falar que o livro do cara é cópia da cópia da cópia, aí vem o outro para falar que, sabe, e todo mundo é um bandista. Naquele 90% das pessoas que estão comentando ali o post do rapaz, 90% das pessoas aí são bandistas. E se batem, se xingam. Por exemplo, a gente posta texto aqui no Mensagem de Aranda, hoje é Luz de Umbanda. Luz de Umbanda. A gente posta texto no Luz de Umbanda. Aí você vai ver os comentários, o cara fala assim, porque eu fiz tantos anos de camarinha e isso não é Umbanda. Meu amigo, a sua Umbanda é a sua Umbanda, a minha Umbanda é a minha Umbanda. Todo mundo dentro da Umbanda. Eu, quando era mais novo, eu sofria preconceito na escola, porque eu era um bandista. Eu nunca tive vergonha de dizer que eu sou um bandista. Eu sofria preconceito na escola, mas quem quisesse andar comigo, que me aceitasse. Ô, Xisto. Sim, pode falar. É que assim, a gente está falando de preconceito, mas o grande problema de tudo, na realidade, né, é a pessoa e o que ela não acredita, ela desconfia do que ela faz. Como ela desconfia do que ela faz, ela tem que provar para ela mesma que o que ela faz está certo. Ela fala que o outro está errado. E se a gente for pegar o âmago do preconceito, está no medo do que a pessoa está fazendo está sendo errado. Então, esses umbandistas que ficam discutindo o que você falou, é a verdade, a minha é mais verdade. Uma das coisas que a gente aprende com os mentores espirituais é que não existe uma verdade. Existem pedaços de verdade espalhados pelo mundo. E se a pessoa tem conhecimento disso, nunca vai ser preconceituosa. Se você pega as filosofias, elas não são preconceituosas. Só que as pessoas, por terem medo do que o que elas estão seguindo não seja a verdade como ela é, na realidade isso não existe, né? É um medo individual. A pessoa tem medo do desconhecido, medo do que se o outro está fazendo está certo, ela não vai ser salva. A mentalidade é de um medo muito grande. As pessoas tinham que ter mais autossuficiência espiritual. Mas é como diz, né, irmão? Jesus não era cristão, Buda não era budista, Maomé não era islâmico. Nenhum desses grandes mestres tinham religião. Assim, Jesus era judeu, né? Então, assim, mas nenhum deles era o que representam hoje. Eles não ensinaram religiosidade, eles ensinaram a lei do amor ao próximo. Então, compreensão. Sim, e tudo isso faz a gente pensar o seguinte, que toda forma de preconceito, ela é burra. Todo preconceito é burro. É irracional, né? Irracional. É irracional. Por quê? Porque parte de algo que não se tem conhecimento. O Ramon colocou um ponto aí. Ramon, eu gostei da sua colocação. Inclusive, eu vou embasar o que você falou. Um cara chamado Alport, é um cara bem conhecido na área da psicanálise, ele falou em 1954, o preconceito é resultado das frustrações das pessoas, que é exatamente o que você falou.
que em determinadas circunstâncias pode se transformar em raiva e hostilidade. Então, exatamente isso que vocês disseram. Se o cara vai lá e não consegue se confraternizar com os seus mesmos, né? Assim, a briga que tem entre os próprios umbandistas de qual vertente é a melhor, na verdade o cara está frustrado com o que ele está fazendo e ele tem que provar para todo mundo que está certo. Mas para vocês verem uma coisa interessante, ontem um amigo, ele foi um encontro de jovens espíritas e ele me chamou para ajudar na Câmara Mediúnica. E eu estava lá com mais esse meu amigo que me chamou, ele sabe que eu sou um bandista, ele sabe que eu sou médium, então ele me chamou para ajudar. E nós estávamos fazendo análise do lugar e a gente focou na cozinha. E eu estava vendo que tinha uma série de mentores ali ajudando a colocar energia na comida para que os jovens comessem e aí tivesse um X de energia para que algumas coisas caíssem emocionais e mentais neles. E eu vi uma oca. Eu vi uma oca de índios no chão. E eles estavam mexendo com ervas. Como eu estava ali dentro de um ambiente espírita, eu falei, então, tem mentores trabalhando e eu fiquei quieto. Eu não fui além, porque as pessoas têm preconceitos na cabeça delas. De repente, as outras médiuns começaram a falar de índio, aí eu me senti tranquilo em falar. Né? Eu não fui preconceituoso, eu estava com medo da reação das pessoas. Porque quando você fala índio, nossa, me diz um ser que tem mais contato com a natureza e que consegue tirar da natureza as energias necessárias. É o índio. Só que as pessoas são preconceituosas. Não, mas eles não têm cultura. Eles sabiam mexer com as ervas em relação a doenças muito antes do homem branco começar a fazer uma faculdade. Então, essa questão de, no fundo, é reconhecer que dentro daquilo que eles vivem, eles estão num nível evolutivo maior do que a gente, porque eles conhecem, eles conseguem tirar da natureza, e assim, tirar de um jeito a não destruir. Então, tudo é uma questão de evolução. Eu estou dizendo isso de preconceito porque, às vezes, a gente está tentando fazer o bem e, se você fala a palavra errada, as pessoas colocam aquilo, e de novo, né? É o medo das pessoas, é o medo do desconhecido. E foi super bacana porque, na hora que elas falaram, eu comecei a falar, elas também, nossa, nós estamos, é uma oca mesmo. E isso não quer dizer que as energias do lugar estavam maravilhosas. E a pessoa fala, não, mas pé no chão. Pé no chão. Era de terra batida. Energeticamente no espiritual estava assim. Então, Ramon. É bem interessante isso, Ramon, porque muitas pessoas falam essa questão dos índios, né? Porque os índios são espíritos atrasados, porque eles não têm cultura. Eu só gostaria de lembrar que existem muitos índios do outro lado que já deixaram a roda das encarnações há séculos, se não há milênios. Ou seja, traduzindo para o bom entendedor, são espíritos muito mais evoluídos que nós que aqui estamos. Muito mais evoluídos. Então, essa questão de cultura, porque nós estamos numa era de informação, porque hoje em dia nós temos acesso a muita informação, principalmente nos últimos 2 séculos, a partir da Revolução Industrial, para ser mais exato, nós temos o acesso a muitas informações, livros e conhecimentos. Isso não significa que nós sejamos melhores do que eles, muito pelo contrário. Se você está aqui vivo na carne, meu irmão, é porque você é bem pior que ele. Tá? Mas, Michel, de novo é preconceito, né? Preconceito por quê? Tecnologia, eles acham que tecnologia, os índios acabaram com a cultura indígena. Então eles não têm tecnologia. E a questão não é essa. Quem tem mais força não necessariamente é o ser mais evoluído. Aqui é aquela coisa. Eu acho um absurdo quando começam a discutir isso, porque se todo mundo acredita na parte espiritual, então todo mundo acredita na reencarnação. Uma encarnação como índio, e aí eu vou continuar, pode ser muito mais avançado do que uma como médico. Porque, na realidade, o problema não é
o ponto que a pessoa está fazendo, e sim o que ela vai fazer com a vida dela. A moralidade, a parte moral, não. Deixa eu dar um exemplo aqui bem legal, que eu acho engraçado, assim, o seguinte, né? Você tá na casa espírita, por exemplo, aí baixa o preto velho. Aí o preto velho, aí veio o doutrinador, né? Aí o doutrinador fala assim, meu irmão, saia dessa roupagem, você não precisa, você não é mais velho, você não é mais negro, você não precisa mais de usar o seu cachimbo, busque elevação espiritual. Ok, o preto velho, realmente, o preto velho não é mais negro, não é mais escravo, não precisa mais usar o cachimbo, assim como o Dr. Fritz não é mais alemão, não é mais médico e não precisa mais do bisturi. Do mesmo jeito, entendeu? Aí o cara fala assim, ah, mas o espiritismo não tem dogmas e não tem ritual. Tem. Não aceita que tem, mas tem. Então a gente tem que pensar o seguinte, meu pai lá atrás, meu pai já senhor de idade, né? Quando eu começava a falar dessas coisas assim, ah, porque o preto velho, ah, porque o caboclo é atrasado, porque o preto velho é atrasado, o espírito do André Luiz é um espírito de luz. Bem, meu pai dizia sempre assim, se cada um cuidasse só da sua vida, não teriam havido duas guerras. Então, eu acho que é respeito, né? Do mesmo jeito que o preto velho assumiu um arquétipo, o Dr. Fritz, ele não precisaria se apresentar como médico Dr. Fritz, mas ele se apresenta que é para ter uma identificação com o consulente. Então, o preconceito existe onde você só olha o umbigo do outro. Mas se você olhar para o seu próprio umbigo, né, você vai ver que você também tem aspectos parecidos, você tem semelhança com o outro. Aí o preconceito cai. Aí o preconceito fala assim, não, eu não posso falar isso porque eu também tenho isso. Né? Então, eu tenho que me fechar aqui e ficar tranquilo, porque se eu abrir minha boca, vai que ele olha pro meu umbigo e fala, mas você também tem. Então aí o preconceito morre. Você não é obrigado a concordar com tudo, mas você é obrigado a respeitar aquilo. Ô, Xisto, mas tem um ponto aí, que é a parte do desconhecido, né? Eu acho que o Michel colocou. Cara, é assim, hoje em dia eu acompanho as redes sociais, as notícias, e tem duas figuras públicas aí, que normalmente andam em duas linhas de religiões distintas, uma é na religião católica e outra na religião protestante, na evangélica, que eles são bem polêmicos, assim, eles estimulam o preconceito nas suas redes sociais, fortemente. Depois eu vou passar. Uma dessas pessoas é um padre chamado Paulo Ricardo, e você pode encontrar os vídeos dele no YouTube. Cara, ele deixa nicho, ele condena as religiões, ele põe o medo, ele usa muito forte o medo nas pessoas para afastar essas pessoas do espiritismo, das linhas iniciáticas, e em todos os vídeos dele, no final ele fala que você precisa, não estude, não pesquise, apenas obedeça. Deus quer que você obedeça cegamente. Cara, ele fala desse jeito, né? E, cara, tem muita gente que fica com aquilo, a pessoa, às vezes, ela não é nem por maldade, ela acredita naquele cara, e na cabeça dela aquilo é do mal, e pelo medo ela acaba agindo de forma preconceituosa, construindo aí um futuro, um preconceituoso, um agressivo, coisa do tipo. Cara, isso me preocupa, mas o que me preocupa menos, porque as pessoas que acompanham esse senhor são adultos, não são crianças, né? Agora, tem uma outra figura pública, que é o tal o nome dele chama Lúcio Barreto. Ele é um cara de 41 anos, mas é conhecido como Pastor Pop. Você olha para ele, você não dá 25 pro cara. Ele, cabelo preto. Ele trabalha com jovens, cara. Ele tem muitos seguidores, mas muitos seguidores. E eu peguei um texto dele na revista Super Interessante, onde ele ensina um grupo de jovens a invadirem uma festa de umbanda, de preto velho, e acabarem com a festa, para fazer bagunça. Busca e apreensão de preto velho. Exatamente. Eu já li. Imagina você fazer
Vamos entrar no terreiro e fazer uma boa Fazer, apreensão então. Filha, espiritual. mas aí a É gente cada bengalada que vai tomar. aí Não, pois é. a questão de que essas pessoas, eu acho que assim, eu pelo menos acredito que se a gente está reencarnado aqui na Terra, é por algumas razões. E sim, essas pessoas vão acabar induzindo outras pessoas. Só que, da mesma forma que existem pessoas que entendem que precisam questionar essas coisas, outras não. Eu não, eu sou totalmente contra. Eu acho que alguém que está levando multidões, ou a doar dinheiro, ou jogar uma religião contra outra, vai ser cobrado muito. Mas vem à minha cabeça que, de repente, essas pessoas que têm cabeça fraca, porque no fundo elas têm cabeça fraca, tá? Elas têm medo de serem, entre aspas, tá, pessoal? Serem mandadas para o inferno. Exatamente, é o termo que eles usam. Então, e aí o que acontece? Elas não entenderam ainda que a salvação ela não está dentro de uma linha filosófica ou de uma religião. A salvação está dentro dela. Então, Ramon, mas não é isso a preocupação. A questão, esse cara mesmo, esse tal de Pastor Pop, o foco dele é os adolescentes. Então, o adolescente, tem uma foto dele, ele cheirando a Bíblia como se fosse cocaína. O foco dele não é a pessoa fraca. Inclusive, ele é um cara instruído, ele colocou em vários textos dele, que é o seguinte, o mais legal, as palavras dele, é pegar gente simples, que você pode desenhar a alma deles. Então, assim, o que ele quer é manipular pessoas. Agora, aquele que manipula um adulto consciente, esse cara, para mim, não me importo com ele. Porque é exatamente o que você falou. Essas pessoas não estão preparadas, são cabeça fraca, vai seguir. Agora, ele não, ele vai nos grupos de jovens, né? E ele ainda coloca que ele tentou várias vezes motivar outras pessoas da religião dele, não conseguiu. O que a gente falou, não é a instituição, é a pessoa. A pessoa não quer aquilo, ela não aceita aquilo. Aí ele foi ele foi na área mais propícia da igreja dele, ele colocou aqui, eu não estou com o texto aqui, estou me recordando, que é onde ficam os adolescentes, né? E aí ele usou alguns termos assim que os adolescentes gostam, para motivar aí a dar um BO em busca e apreensão, como o X falou. Então, assim, cara, essas crianças, elas não têm ideia do que eles estão fazendo. Elas são manipuláveis e pela idade, pelas condições. Isso é lamentável. Eu gostaria de falar um pouco agora a respeito disso aí. Foi tocado no assunto do padre católico, do pastor protestante, sobre que dizem que apenas a religião deles é a religião que presta, que fora delas você vai para o inferno e tal. Primeiro de tudo, toda e qualquer forma de religiosidade, religião vem do grego, do latim religare, significa conectar o humano com o divino, ligar o ser humano com o divino. Só existe uma forma de conectarmos o ser humano com o divino, que é através da libertação de dogmas e paradigmas. Então, a partir do momento que uma pessoa ela diz que apenas uma religião é o caminho certo e que você não precisa estudar, que você tem apenas que obedecer, ela está tirando tua liberdade de cultuar o seu Deus, que é o mesmo Deus meu, só que da forma como você acha melhor. Existem muitos ateus, eu costumo dar esse exemplo, existem ateus que são muito mais cristãos que a maioria dos cristãos. Conheço vários. Entende? Então, eu falo assim, o católico, ele não sai de casa para levar cobertor para morador de rua. O católico, ele gosta de botar a roupinha fina dele dia de domingo e ir para missa. Eu tô aqui na missa rezando, tô fazendo minha obrigação. Mas foi esse o exemplo que Jesus deu? Não foi. Olha, quando eu fui batizar meu filho, o Michel, eu perguntei pro padre, ele assim, o batismo é católico ou é cristão? Ele falou para mim, o batismo é católico. Eu falei, mas é um absurdo. A igreja católica não é a igreja cristã? Ele falou assim, não, o batismo é católico. Você vai batizar na Santa Igreja Católica. Por quê? Meus pais são católicos, eles queriam que meu filho fosse batizado na igreja católica. Ele foi batizado na Umbanda, tá? Não das contas. Mas eu falei assim, não custa nada, vou conversar, porque na minha concepção, eu sou umbandista, sou cristão,
o batismo, o ato do batismo, ele abstrai a religião. Bom, agora, nos textos que eu tenho lido, não é uma crítica, é uma observação. A Igreja Católica, ela quer que você seja católico, ela não faz questão que você siga o cristianismo. Isso para mim está muito claro, porque é exatamente o que você falou. Não importa se eu vou para o bar encher minha cara, se eu brigo com meus filhos, desde que eu vá à missa no domingo, eu estou salvo. Não pago o meu dízimo. Mas, Miller, isso que você está falando são algumas pessoas. Exatamente. Eu não creio, e aí eu vou continuar dizendo, todas as pessoas que vocês comentaram, elas estão numa filosofia, numa religião. Não necessariamente. Então, eu conheço pessoas dentro da Igreja Católica que entendem que aquilo que é feito no batismo é uma coisa cristã. Tanto é que se repete aquilo que aconteceu com Jesus. Eu concordo. Eu e você concordamos, a gente sabe. Só que existem pessoas que usam o poder que elas têm para direcionar o pensamento das pessoas. Isso. Aquele do pastor que usa os adolescentes que são mais fáceis para ser manipulados. É perfeito. Aquela velha história. Eu acho que nós estamos nessa onde todos os que estão aqui vêm com várias provas. E as provas, elas acontecem durante a nossa vida. Uma pessoa que entra num centro de Umbanda direcionado para isso, para fazer o tal BO que vocês estão falando, um dia o ato dela vai ser cobrado. E lá na frente, talvez ela precise se ajoelhar na frente de um preto velho, porque ela está com muito problema na vida dela espiritual. Isso é fato. Essa mesma pessoa que fez o BO, ela vai ter que entender que o que ela fez foi errado. E por isso que eu amo Deus. Porque a gente está olhando hoje e a gente tem que entender que tudo que acontece é por um motivo. Preconceito, ele acontece por um motivo. As pessoas que utilizam da capacidade religiosa, filosófica, para direcionar outros, elas vão ser cobradas. Então, da mesma forma que eu tenho certeza que tem reencarnação, eu também tenho certeza que existe a cobrança. E cobrança não é ser mandado para o inferno. Porque, às vezes, ser mandado para o inferno é até melhor do que a cobrança que vai acontecer. Com certeza. A cobrança que vai acontecer é consciencial. É sua consciência. Quando você vai para o inferno, você um dia pode sair. Mas da sua consciência, ninguém te tira. Então, é assim, na minha visão, é claro que tudo isso está errado. Eu acho que as pessoas não podem usar a religiosidade para manipular, assim como não podem usar o poder que tem esse pessoal que rouba e acaba com o dinheiro do povo na política. É que, infelizmente, nós não estamos num planeta que as pessoas têm a ética e a honradez. Então, a gente acaba tendo esses problemas. Eu acho apenas que me sinto muito mal quando alguém me estereotipa, e eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais amor. E os nossos jovens são os necessários. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu fui nessa reunião dos jovens. O trabalho que os espíritas fazem nessas reuniões são muito interessantes. E eu não sinto a mesma coisa na Umbanda. De pegar os jovens, colocar em grupos e para a gente conversar. E conversar na linguagem do jovem. Mas conversar coisas edificantes. É uma coisa que eu sinto muita falta. De ver na nossa Umbanda o cuidado com os jovens. Tá? Se o jovem tem mediunidade e tal, aí ele entra na gira tal. E o outro que está lá fora? A gente tem que começar a entender que de maus exemplos o mundo está cheio. E a gente tem que começar a fazer bons exemplos. E eu tive nessas reuniões e eu acho a coisa mais linda, porque os jovens começam a questionar a espiritualidade deles. Começam a questionar o que eles estão fazendo ali. E como a Umbanda pode ser essencial na vida deles. Não só como uma religião, e aí eu falo que nem Kardec fala, que o Espiritismo não é uma religião, é uma filosofia. A Umbanda também é uma filosofia. Porque você tem que viver. Viver aquilo
que você, na sua gira, incorpora com os seus mentores. Mas é o dia a dia. E preconceito só vai levar o ser humano cada vez mais para conflito e não vai acrescentar nada para ninguém. Ô Ramon, esse trabalho com jovens eu só vi em um terreiro, que foi em Campinas, chamado Terreiro da Vó Benedita. Cara, é muito bom a forma que eles fazem lá. Eu senti falta, acho que eu até cheguei a comentar com vocês, eles têm um dia que é só para as crianças, e fica aberto, é bem legal, cara. Nossa, é uma dinâmica que eu não vejo muito, realmente, cara, falta na Umbanda. Vocês sabem de uma coisa? Se falou agora, nos últimos 15 minutos do programa, deixa eu só colocar aqui, Xisto, aí você já entra na sequência, sobre a questão dos adolescentes. É muito fácil manipular, é mais fácil manipular a mente de um adolescente, sim, é mais fácil, mas alguém já se perguntou o porquê disso? Nós estamos chegando no ápice do programa aqui e vamos falar que o problema disso aí está justamente onde? Nos pais, na família, na estrutura familiar. Porque os adolescentes, eles estão aí, que nem o Ramon falou, poxa, é difícil você ver um trabalho de Umbanda direcionado para os adolescentes, para falar algo edificante. Que a maioria dos umbandistas, eles parecem que tipo assim, eu vou pro terreiro na sexta-feira, vou incorporar e tá mais do que bom. Meu compromisso com a religião se encerra ali. E realmente, na realidade, não é isso. A Umbanda é uma filosofia, não basta incorporar o preto velho, nós temos que incorporar os valores dos nossos guias espirituais e trazer isso para dentro da nossa vida. Nesse momento, quando isso acontece, nós nos tornamos umbandistas de fato, né? E hoje existem muitos problemas familiares. Hoje em dia a família no Brasil, infelizmente eu vejo muito evangélico falar, nossa, a família no nosso país foi para cucuia. É uma verdade. Os pais, eles colocam as crianças na escola e querem que professores eduquem as crianças. Isso é um absurdo, a educação vem de berço. Meu pai tem um chinelo que até hoje ele tem esse chinelo, rapaz do céu, Deus o livre, que aquilo que esquentou minha bunda não foi uma nem duas vezes. E tô aqui, vivo. E aí hoje vai a Xuxa, que há 20 anos atrás era um ícone positivo, né, das crianças e dos jovens, e hoje já, pelo menos eu discordo, já não acho mais ela um ícone positivo. Ela vai no congresso, porque não pode bater, não pode dar palmada no filho. Ela tem que se preocupar com a filha dela, ela tem dinheiro para pagar 150 babá. E o pobre, que não tem, que tem que trabalhar. E concordo tem plenamente. Que o filho, porque o filho está inserido no meio, a criança está inserida no meio, que é totalmente propício para ela se perder. Drogas, prostituição, violência, roubos. E aí, como é que a mãe vai corrigir? Vai corrigir falando que nem psicólogo? Sabe, parece que a pessoa vive no mundo da lua. Entende? Porque eu sou milionária, minha filha vai para Miami estudar, minha filha vai para os Estados Unidos fazer não sei o quê. Todo mundo tem que fazer igual. Uma coisa é você viva a sua realidade. Mas a realidade de 95% do povo brasileiro é diferente da dela. E ela ainda vem querer dar pitaco como que eu vou criar meu filho? Ô, Michel, os filhos, eles seguem os nossos exemplos, né? Isso é fato. Então, que exemplo que essa criança vai seguir? Da babá? Né? Então, cara, não adianta. Aconteceu um fato com o Miguel, o menininho tem 6 anos na escola, que uma criança chegou e gritou com ele lá, né, na cara dele, cuspiu nele. Aí ele chegou para mim e falou, pai, hoje aconteceu uma coisa na escola. O menino gritou comigo, eu chorei e cuspiu em mim e tal. Eu falei assim, mas o que aconteceu, Miguel? Ele falou assim, eu tava brincando, ele queria que eu brincasse e gritou comigo. Eu falei, mas o que você fez? Ele respondeu para mim assim, eu não fiz nada, pai, porque eu não vou brigar com ele. Eu sou um bandista, eu sou a GG, que é a Ordem Guias do Grau, que ele frequenta lá, e eu não posso brigar com ele. Eu tenho que ficar quieto, eu tenho que entender, né? E aí ele foi lá e conversou com a professora colocou um corretivo na outra criança lá, né? Agora, eu não ensinei isso para ele, né? Mas assim, pelos locais que ele frequenta, pela convivência que ele tem junto comigo, com a minha família, ele entendeu que o caminho não é ele ir lá e gritar de volta, nem dar um soco na cara do menino lá, né?
Então, assim, eu fiquei feliz pra caramba, cara. Nossa, uma coisa que eu gostei da atitude que ele teve. E a professora elogiou depois. Então, assim, é muito relacionado ao exemplo. Então, é o que você falou, a educação vem de casa. Não tem jeito. Mas é difícil, cara. É um assunto bem complicado, né? Chile queria falar alguma coisa, Chile? Não, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente, essas pessoas, o pastor pop, o padre que manda não estudar, elas são preconceituosas? Elas são preconceituosas, só que ao mesmo tempo elas são verdadeiras. Por quê? Porque elas vivem aquilo que elas pregam. Agora, Será, X? Será não, que é? Ou é uma coisa de calma. marketing? Não sei. Não, tudo bem, mas aí, em segredo de casa, quem sabe são as baratas, né? Mas é muito melhor você se mostrar contrário a alguma coisa, e aí quem quiser que te siga, quem não quiser que se desvie de você, do que você ir para a igreja ou ir para o terreiro, pregar amor ao próximo e chutar o bêbado na rua. Aí você está sendo falso, né? Eu acho muito melhor o cara que chega para mim e fala assim, ó, eu não vou conversar com você porque eu não gosto de um bandista, do que o cara que fala para mim assim, como aconteceu alguns dias atrás, ah, que legal, você é um bandista, nunca tinha conhecido um bandista. Eu falei, ô, que legal, então eu sou o primeiro. E aí eu virei as costas, o cara falou assim, mais um motivo para eu não voltar mais aqui. Então, muito melhor que a pessoa diga para sua cara, eu não gosto de você por causa disso, e aí você tem a oportunidade de ou explicar para a pessoa, tirar a pessoa desse círculo preconceituoso, ou então abandonar a questão e falar assim, não, tudo bem, então você vive sua vida, eu vivo a mim, do que você apertar a mão de uma pessoa e ela virar, e quando você não está presente, ela ser preconceituosa com você, com os outros. Porque aí você está lidando com pessoa verdadeira. A pessoa verdadeira é mais fácil de lidar. Ou você ama ou você odeia. Agora, quando você lida com o falso, é complicado, né? Por exemplo, nós estamos em plena campanha política para eleições municipais no Brasil inteiro, né? Aí chega um candidato, vou usar o exemplo, mas não quer dizer que isso não quer dizer que isso tenha acontecido comigo. Chega um candidato, Foi um amigo meu. Aconteceu foi com um com um amigo amigo meu. meu. Aí chega o candidato evangélico e fala assim: olá, tudo bem e tal? Eu sou fulano de tal, sou candidato a vereador da igreja tal, não sei o que, tá. Tô aqui para trazer minha proposta para você ouvir e tal, não sei o que. Qual que é a sua religião? Ah, eu sou um bandista. Ah, então tá bom, toma aqui meu santinho e vai embora. Ou seja, para ouvir a proposta dele eu presto, né? Eu fiquei lá ouvindo a proposta dele e tal. A partir do momento que ele descobriu que eu sou um bandista, ele encerra o assunto e vai embora. Eu prefiro lidar com uma pessoa assim, do que lidar com aquele cara que vem, me abraça e fala, poxa, que legal, primeiro um bandista que eu conheço, tal, não sei o que, me abraça, poxa, olha só que legal, que bacana, ainda tem a capacidade de falar assim, poxa, um bandista e um evangélico se abraçando, olha que legal. E aí quando eu saio, o cara fala assim, é mais um motivo para eu não voltar mais aqui. Uma vez a Então, gente. Ah, desculpa, super eu só acredito assim que dentro de qualquer movimento você tem preconceito. O católico tem preconceito com o próprio católico, porque o mariano tem preconceito com o carismático, que tem preconceito com o que fala em línguas, que tem preconceito com. Então, o católico, dentro das vertentes católicas, existe preconceito. O espírita tem preconceito com ele mesmo, porque tudo que está fora da codificação não é espiritismo, a federação não aceita, a obra de Chico Xavier, porém, recebe porcentagem das obras de Chico. Você dentro do próprio meio evangélico, você tem preconceito entre eles, você tem preconceito dentro da sociedade, você tem preconceito. Então, assim, mas isso prova o quê? Os diferentes níveis vibratórios de cada um. Cada pessoa vem numa encarnação com um nível, para acessar um nível, né? Então, não é à toa
que a gente está num planeta de provas e expiações. Porque a gente está aqui para ser espiado, ó. Tá vendo? Te botei nessa encarnação para ver se você fazia algo melhor. Olha aí a cagada que você está fazendo. Entendeu? Então, desde que a gente, no nosso íntimo, se aceite, o outro passa a nos aceitar. Por quê? Porque quando eu falo pro outro que eu sou um bandista e eu encho a boca para falar e falo com orgulho e a pessoa percebe que eu tenho orgulho de ser um bandista, ela não tem nem coragem de incitar nada contra mim. Entendeu? Então, a gente tem que se aceitar, não ter preconceito consigo mesmo, para aí sim poder levar para o mundo e o mundo deixar de ter preconceito para conosco, né? É a situação, fazendo minhas considerações finais. A situação é a seguinte: enquanto o bandista responder no censo que ele é espírita e católico ou católico não praticante, vai continuar existindo preconceito. Você tem que falar, o cara do censo bateu na sua porta, qual é a sua religião? Umbandista. Aí, a partir daí, você já está mudando a visão que a Umbanda tem no mundo. Por quê? Porque as pessoas pensam assim, um umbandista não fala que é umbandista porque ele tem vergonha. A partir do momento que você joga para o mundo o seu orgulho de ser umbandista, você não precisa comprar uma camiseta escrita umbandista com muito orgulho. Perfeito. Então, essas são as minhas considerações finais. Eu queria deixar um abraço muito especial para o meu irmão Michel, dizer a ele aí que começamos mais uma caminhada, né? Hoje nós temos uma tenda, a tenda Espiritualista Filhos de Maria, iniciou suas atividades aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É com muito carinho, é com muito amor que a gente está com essa tenda aberta hoje, e para as pessoas que fazerem uso dessa tenda, né? Essa tenda é destinada a trabalho mediúnico e a prestação de caridade espiritual, né? Então, a tenda está aberta. Eu fico muito feliz de estar com meu irmão Michel ao meu lado nessa tenda. Então, assim, é muita satisfação que hoje a gente tem um trabalho próprio para levar a caridade espiritual a quem quer que seja. Então, eu queria deixar um abraço também para o meu irmão Miller, dizer que é sempre um prazer ouvi-lo, e ao nosso irmão Ramon, né, deixar o nosso abraço aí, felicitações, e dizer que, Ramon, venha para Campo Grande quanto antes, né? Daqui a pouco você está de férias aí, ó. Venha participar com a gente na nossa nova tenda também. Você. Eu vou esperar. E o Miller também, né, Miller? Pô, tá pertinho. O Miller tá mais perto que o Ramon. E dizer a todos que estão nos ouvindo aí que Deus os abençoe, que Oxalá maior estejam conosco e que a semana seja boa para todos. Um forte abraço, fiquem com Deus e axé. Bom, as minhas considerações são as seguintes. Preconceito, ele é algo que nós temos que trabalhar dentro de nós, primeiramente. Porque, queremos ou não, a gente tem os nossos preconceitos e a gente precisa trabalhar dentro de nós. A gente precisa, sim, ser exemplo para as outras pessoas. Então, é verdade, a gente precisa ter muito amor no coração, trabalhar dentro das hostes da luz e entender que se Deus criou as diversas religiões e filosofias, existe todo um motivo para isso. O respeito é algo que tem que ser feito dentro da família, que nem o Michel falou. Eu acho que tudo isso começa dentro da própria família, no que se diz respeito a preconceito. Se você cria seus filhos enxergando que todos são iguais, não importa a cor da pele, a religião que siga, você já está fazendo bem para a humanidade, porque aqueles seres que você está, que foram emprestados para você naquela encarnação como direcionador, já vão ser seres que não têm preconceito dentro deles. E para aqueles que têm, é bom eles lembrarem de um pequeno detalhe: verdade não existe. Existe sim o aprendizado e o desenvolvimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, numa coisa maior. E eu
Eu respeito todas as religiões, todos os trabalhadores da luz de qualquer religião, porque na realidade a gente trabalha em conjunto, juntos, tá? No final, nós estamos aqui para ajudar a humanidade, nós estamos aqui para ajudar ao nosso próximo, nós estamos aqui por um motivo. O preconceito só ajuda a separar, só ajuda a que seres consigam dominar consciências. E as consciências têm que ser livres, e cada um tem que entender que dentro de si Deus está, nós somos favores de Deus, e se eu sou um bandista, evangélico, católico, e se eu tiver amor dentro de mim, é o que basta, é o que é necessário como evolução. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, muito axé, e que a semana seja proveitosa. Miller, um abraço, ótimo fazer trabalhos com vocês, e Xisto, Michel, e obrigado mais um dia de estar aqui com vocês, podendo dividir as coisas de Deus. Até mais, pessoal. Até mais. Pessoal, eu vou fazer as minhas considerações aqui. Primeiramente, agradecer a todos aí, aos ouvintes, ao Michel, Ramon, Xisto. Nossa, foi muito bom o programa de hoje, gostei mesmo, assim, achei que foi produtivo. As minhas considerações, eu vou colocar um texto que não é meu, tá? É da Regina Célia de Souza, que eu concordo plenamente com ela. Ela diz assim, o seguinte, sobre a redução do preconceito. A convivência, através de uma atitude comunitária, é talvez a forma mais adequada de se reduzir o preconceito. E eu concordo plenamente. Eu tenho muitos amigos em várias religiões, tenho amigo judeu, tenho amigo evangélico, tenho amigo católico, graças a Deus, muitos amigos. Então, eu concordo plenamente com o texto dela, que a única forma de nós vencermos aí esse desafio aí é a convivência, é a base familiar, que o Michel colocou perfeitamente, e espero que a mensagem tenha ficado e que todos tenham gostado. Bom, Um abraço a todos. Para finalizar o programa, eu gostaria de primeiro agradecer a Deus por estar aqui presente com o Ramon, com o Xisto e com o Miller. Realmente, essa semana, nós iniciamos as atividades da Tenda Espiritualista Filhos de Maria, onde o nosso irmão Xisto é o dirigente da casa, é o sacerdote responsável pela casa. É um sonho de uma família, né, Xisto? Terceira geração da família, um sonho se concretizando, né? Uma casa física que é da família de vocês, né? Resende, entende? É uma raiz que vem do seu Mateus, que passa pela Dona Rita, que é a minha mãe de santo, né? Que é mãe do Xisto, e agora se concretizando nas mãos dele. Foi muito emocionante fazer parte de tudo isso, muito difícil também. Os irmãos não sabem, quem nos escuta, quem é um bandista só de médio de incorporação, não sabe o quão difícil é você tirar do papel uma casa de oração e você fazer estrutura física, o tanto que nós fomos atacados, e todos nós, todo o grupo são de 8 pessoas, somos 8 pessoas, fomos atacados nos últimos 4 meses, sem interrupção, entende? Nosso ego foi testado, nossa vaidade foi testado, nosso orgulho foi testado, sofremos doença, tivemos dores no corpo, tudo, e essa semana saiu do papel nossa humilde casa, nossa humilde tenda, e esperamos que ali a gente possa aprender mais um pouco com a espiritualidade maior e com os nossos guias e mentores espirituais, né? Que nós possamos verdadeiramente incorporar na nossa vida os valores que eles nos mostram no dia a dia, nas labutas mediúnicas. Gostaria de avisar o pessoal que o Mensagens de Aruanda mudou de nome, agora é Luz de Umbanda, que é o mesmo nome do nosso blog, tá? E as mensagens continuam a mesma. Gostaria de convidar quem nos ouve a entrar no grupo Umbanda Brasil, grupo que é criado por nós, entende? Quem quiser compartilhar seus textos, diferente de outros grupos de Umbanda, onde você não pode compartilhar texto, lá no Umbanda Brasil você pode ficar à vontade, que lá nós criamos o grupo para compartilhar informação útil mesmo. Não para ficar de mimimi, entende? Com respeito à palavra, essa viadagem que ocorre na merda da rede social hoje em dia, que ninguém pode falar nada, que todo mundo já se dói.
No meu tempo era tapa na cara que você tomava se você falasse uma coisa que não gostava, e eu tô aqui eu com 37 anos, indo para 38 ano que vem, inteiro, entende, sadio, firme e forte na minha jornada. Gostaria de agradecer muito o Ramon, um companheiro de jornada que as pessoas que não o conhecem deveriam conhecer. É um camarada que traz luz, traz tranquilidade para nós. É uma pessoa que, o simples fato de você ter uma conversa com o Ramon, você já sai da conversa melhor do que você entrou. O Miller, uma pessoa que entrou no projeto Papo de Terreiro no início desse ano, né, trazendo o conhecimento em marketing digital dele. Ele queria ajudar a fazer alguma coisa e se identificou com o programa. E como nós não ganhamos nada com isso, nem temos intenção de ganhar dinheiro, nós queremos apenas ajudar, casou com a ideia do que ele tinha, do que ele gostaria de fazer. E, nossa, é muito bem-vindo, viu, Miller? Gostei de você ser o cocheiro do programa hoje, tá? Obrigado. Eu tô nervoso aqui até agora, cara. Eu tava preocupado aí de não sair certinho. A gente fica preocupado, Não, não tem gostei muita bastante da habilidade aí. forma como você atuou. Gostei bastante. O Xisto é irmão de jornada, já conhecemos aí há 15, 16, 17 anos, e eu só tenho a agradecer a Deus, entende? As dificuldades, elas existem. Eu estava lendo o livro do Ian Meckler, 10 Leis para a Realização, e tem uma que ele fala justamente do obstáculo, né? A lei do obstáculo. Toda vez que nós vencemos um obstáculo, nós nos tornamos maiores. Albert Einstein dizia que uma mente, uma vez expandida, nunca volta a seu tamanho original. Vamos sair de dentro da caixa, vamos enxergar fora da caixa, vamos ser mais do que apenas um bandista. Vamos vestir a camisa. Não basta você ter uma camisa de Xangô e sair na rua. Você tem que incorporar as qualidades deste orixá e, através das suas atitudes, você mostrar para os outros o que é ser um bandista de fato. Muito obrigado a todos. Um axé luminoso, que a paz do Criador esteja com vocês. Até o próximo programa.